Romanos capítulo de número 12, versos 1 e 2. Romanos 12, versos 1 e 2. A Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou repetir mais uma vez esse texto que eu sei que muita gente conhece de memória, mas é um texto tão importante, tão atual, que é necessário a gente guardar bem essa mensagem. Romanos 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vejam, a Epístola aos Romanos é chamada de a Catedral do Conhecimento Bíblico. E não é sem motivo. Na Epístola aos Romanos, Deus vai tratar conosco a respeito de vários aspectos práticos da vida cristã. Vai falando sobre a lei, sobre a graça, sobre vários assuntos muito importantes na vida cristã. Quando chega em Romanos 12, no verso 1, Paulo vai começar o capítulo 12 utilizando uma palavra que vai aparecer mais de uma dezena de vezes nas epístolas paulinas, que é a palavra rogar. Rogar, ele diz rogo. A palavra rogar significa pedir com quebrantamento, pedir com lágrimas, pedir suplicando. E é interessante, depois se você puder, não agora, mas se você puder depois, faça um estudo, pegue aonde a palavra rogar aparece nas epístolas de Paulo. E você vai descobrir algo tremendo. Aonde a palavra rogar é usada por Paulo, sempre algo muito sério, sabe? Algo muito importante está acontecendo. Por exemplo, em Filipenses 3, verso 12, Paulo diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam, Filipenses 4, verso 2. Filipenses 4, 2, ele diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Ali, Paulo está dirimindo, acabando com um problema, quem sabe uma contenda entre duas mulheres que serviam no ministério dele. E ele utiliza a palavra rogar, rogo. Eu pergunto a vocês, o que está acontecendo com a igreja em Roma? O que está acontecendo nesse texto que Paulo mais uma vez vai utilizar a palavra rogar? O que está acontecendo nessa passagem que Paulo, em vez de mergulhar apenas no fogo da autoridade apostólica, mergulhe nas lágrimas do quebrantamento? Vejam, e tem mais. Isso vai ficar mais nítido para nós um pouco mais à frente. Vejam, ele diz: rogo-vos, pois. Eu não sou professor de português e até hoje, confesso, tenho muitas limitações com a nossa gramática. Acredito que mais gente aí compartilha das minhas limitações com o nosso português, que afinal de contas é uma língua difícil. Agora vejam, contudo, deve ter não sei se tem algum professor de português com a gente aqui assistindo agora, participando, mas uma coisa é certa. A palavra pois é conjunção conclusiva. Significa que diante de tudo que você já viu, tudo que Deus já mostrou, tudo que Deus revelou, só existe um caminho, uma rota, uma porta para entrar. Ele diz: rogo-vos, pois, e deixa claro que essa palavra que ele vai trazer, nos versos 1 e 2, não é uma palavra especificamente para pessoas que não creem. Ele está falando com irmãos, está falando conosco, com os domésticos da fé. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Ou seja, ele está falando agora para os que creem.
Está falando com a igreja, está falando com a noiva, está falando com aqueles que professam a fé em Cristo. É uma palavra, repito, para os domésticos da fé. Rogo-vos, pois, irmãos. E ele poderia ter usado nesse momento como base a autoridade apostólica que ele vai usar em vários textos, como em várias epístolas ele começa dizendo: eu, Paulo, apóstolo pela vontade de Deus e não de homens, tal. Ele poderia ter dito: eu falo, rogo-vos, pois, irmãos, pela autoridade que Deus me deu. Ou então eu poderia ter usado o poder do nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus, mas não. Paulo diz: rogo-vos, peço com lágrimas, com quebrantamento, a vocês, irmãos, em nome da compaixão de Deus, em nome da misericórdia de Deus. Ai, Jesus. Eu pergunto, evangelista Flávio, irmã Cristina Marinho, irmã Kênia Imaculada, irmã Miriam Gomes, irmã Marlete, eu pergunto a vocês, o que está acontecendo com a igreja em Corinto, o que está acontecendo com a igreja em Roma, que Paulo pede com lágrimas e baseia a sua palavra nesse momento, mergulha a pena nas lágrimas do quebrantamento. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, pela misericórdia de Deus. Eu vou dar uma pista a vocês. A igreja que está aqui aparente para nós é a igreja em Roma, edificada na capital do mundo conhecido da época. Deixa eu só acertar aqui o pezinho aqui do negócio. Do mundo conhecido da época, Roma. Embora Roma tenha sido o protótipo das leis da democracia do nosso tempo, é inegável que ser cristão em Roma deveria ser um desafio enorme. Só para vocês terem uma ideia, metade do Império Romano nesse tempo era constituído de escravos. Por aí você imagina o nível espiritual que devia imperar em Roma. Outro fator, em Roma se poderia cultuar o Deus que quisesse, contanto que se adorasse também ao imperador. Agora, queridos, só para você ter uma ideia disso, entre os soldados romanos, o culto favorito, o culto predileto deles, era um culto chamado de mitraísmo. Era um culto que se evocava na imagem de um touro, o deus Mitra. E a forma de se adentrar a esse tipo de culto era tomar banho com o sangue do touro e comer as vísceras cru do bicho. Então por aí você imagina o nível espiritual que devia imperar em Roma. Nas casas havia muito misticismo, muitas lendas e crendices que permeavam os cultos domésticos pagãos naquele tempo. Então vejam, com todas as lendas e superstições que haviam nesse tempo, você imagina o desafio espiritual que é ser crente na capital do mundo daquela época, um império sanguinário, implacável e terrível como era o Império Romano, que foi simbolizado na visão de Daniel como a parte de ferro da estátua. Então você imagina por aí, olha o que vai acontecer. Paulo está vendo um perigo que açoita a igreja e eu vou falar passo a passo mais sobre ele, vocês vão enxergar isso no texto. Mas ele vai fazer um desafio agora a partir desse momento, que é um choque. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que cada um apresente o seu corpo. A palavra corpo aqui não é no sentido figurado, coletivo, representativo, corpo, grupo, corpo, igreja, corpo, pessoas juntas. Não, o sentido aqui é literal. É a mesma forma grega que Paulo utiliza para dizer andai em espírito. É literal. Ou seja, quando a Bíblia diz andai em espírito, a Bíblia está dizendo tudo que você fizer mexendo as pernas, quando acordar, faça em espírito. É literal. Ele vai dizer o seguinte para nós. Ele vai dizer que cada um apresente o seu corpo aqui, ó, de carne e osso, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E olhe, vejam, isso parece um choque. Por quê? Porque ele diz que, em primeiro lugar, esse sacrifício tinha que ser vivo. Mas lembrem, os sacrifícios do Antigo Testamento eram mortos. O animal era degolado. O holocausto, por exemplo, se degolava o animal, abria o animal, tirava os órgãos de dentro, a Bíblia chama de frissura, lavava na água e jogava em cima do tronco, cortava os membros superiores, inferiores e jogava em cima do tronco.
e oferecia a Deus queimado. Mas aqui, ele diz que esse sacrifício tem que ser vivo. Que sacrifício é esse? Esse sacrifício é o sacrifício do não diário. É o não mais difícil da vida. Não é o não que você dá para alguém, é o não que você tem que dar para si mesmo. É quando algo te seduz, quando algo te tenta, quando algo é agradável à sua carne, e sua carne quer, mas você sabe que aquilo desagrada a Deus. Você sabe, irmã Monique, que aquilo desagrada ao Senhor, e você diz não. Mas é um não que não é definitivo. É um não que não pode ser apenas uma vez. É um não que você vai ter que repetir muitas vezes ao longo da vida. É o sacrifício vivo. Sabe, é como a barba. Eu fiz hoje a barba, mais cedo. Aqui, quando eu passo a mão, eu já começo a sentir espetando um pouco. Daqui a um dia, 2 dias, eu vou ter que fazer a barba novamente, se eu quiser manter-me barbeado. Porque ela cresce. A carne é assim. O orgulho é assim. A vaidade é assim. Você corta, mas ele continua crescendo e você precisa cortá-lo sempre. É um sacrifício vivo. Você vai estar sempre lutando e sempre se negando a si mesmo. Jesus disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pessoas querem ser felizes no evangelho sem sacrifício vivo. Pessoas querem um evangelho de cura sem sacrifício vivo. Pessoas querem um evangelho de prosperidade sem sacrifício vivo. Pessoas querem um evangelho de mudança de paradigma sem sacrifício vivo. Esse evangelho não existe. Esse evangelho é uma ficção. Não existe prosperidade, felicidade sem sacrifício vivo. Eu pergunto a você, as coisas que você conseguiu de importantes na sua vida foram sem sacrifício ou com sacrifício? Quantas coisas você não teve que abrir mão? Quantos momentos difíceis você não passou? Quantas noites acordado você não teve que passar para chegar onde você chegou? Quantos obstáculos você não enfrentou e mesmo assim teve que passar um por um para poder simplesmente cantar o hino da vitória? Quantos abacaxis você não teve que engolir? Quantas situações até humilhantes você teve que atravessar e em alguns momentos teve que se calar porque não era o tempo? Tinha que esperar o tempo de Deus para poder chegar lá. Então, irmão, entenda o que eu estou lhe dizendo. A vida cristã é a mesma coisa. Ele está dizendo aqui que cada um apresente o seu corpo, primeiro, em sacrifício vivo. Em sacrifício vivo. Você precisa sacrificar. É quando a tua carne quer, quando você deseja, mas você coloca isso para Deus. Sacrifício vivo. Sacrifício vivo, meu querido amigo Bispo Celso, meu mais chegado que um irmão, lá de Limeira, São Paulo, meu mestre, me mandou a apostila do Apocalipse. Eu já estou mexendo nela, estou lendo, varão. Pena que eu não li antes de fazer os meus vídeos, mas vou fazer outros. Entendem isso que eu estou dizendo para vocês? O irmão Eduardo coloca aqui: pastor, eu estou ainda pensando no que o senhor disse, que o diabo quer encontrar alguém que tenha razão. Sim, claro. Tudo que o diabo procura para destruir alguém é um crente com razão. É muito fácil. Um crente com razão, ele abre mão da felicidade e da bênção em nome da razão. Agora vejam, ele diz que esse sacrifício tem que ser vivo, ou seja, morto não tem valor. Segundo, ele diz que esse sacrifício, ele diz sacrifício vivo e santo, ou seja, esse sacrifício precisa ser santo. Eu lembro quando eu era adolescente, eu participei de uma palestra e o palestrante falou assim: tem 2 tipos de crente na igreja, o crente diferente e o crente esquisito. Eu nunca vou esquecer isso. 2 tipos de crente, diferente e o esquisito. Aí eu perguntamos: mas como é que é isso? O diferente, ele foi transformado. O diferente tem marca de Cristo. O diferente abandonou a mentira. O diferente abandonou o pecado. E o esquisito? Ele está na igreja, mas ainda é mentiroso. Está na igreja, mas ainda é adúltero. Mas está na igreja. É diferente? Não. É esquisito. Irmão, eu não sei qual é a tua situação, mas eu te pergunto: que tipo de crente é você? Diferente ou esquisito? O crente diferente, ele apresenta esse corpo em sacrifício
santo. Ou seja, a prioridade do corpo é de Deus. É de Deus. Esse sacrifício tem que ser santo. É por isso que você tem que ter muito cuidado com o que você faz com o seu corpo. Não, pastor, o corpo é meu. A Bíblia nunca disse isso. Eu vou mostrar isso para vocês mais aqui. Vejam, ele diz que além desse sacrifício ser vivo, ser santo, esse sacrifício tem que ser agradável a Deus. Agradável a Deus. É incrível como nós oferecemos coisas que dizemos que é para Deus, mas que na verdade tem que agradar a gente. Já reparou isso? Imagine se você me convidasse para jantar na sua casa. Olha, estou esperando o convite, hein, irmã Marlete. Passar essa situação, me convida para jantar na sua casa, hein? Agora você imagina, irmão, se você me convidasse para jantar na sua casa, e aí com a sua família lá você conversasse, dissesse assim, olha, o que nós vamos fazer para o pastor William para comer com a gente aqui? Imagine que você dissesse com a sua esposa, ou com seu marido, ou com seus filhos, dissesse, olha, eu gosto de comer frango com quiabo, vamos fazer frango com quiabo. Aí alguém perguntasse, mas será que o pastor William gosta de frango com quiabo? E eu gosto, hein? Gosto mesmo. Aí você dissesse, mas é meu prato favorito, vamos fazer frango com quiabo. É incrível como muitas coisas que nós dissemos que é para Deus, mas tem que agradar a gente. Quer ver um exemplo? O culto. O culto. Irmão, o culto nunca foi para agradar você. Não, eu não gosto que mande eu levantar a mão, eu não gosto que mande eu dizer para o irmão do lado. Tudo bem que tem gente que exagera nisso. Tem igreja que chega a ser chato. Vira para o irmão e diga, você é mais que vencedor, você é mais que vencedor. Agora diga, você é pedra viva, pedra viva. Agora diga que Deus vai te dar vitória. Agora aperta a mão. Irmão, tem igreja que é 30, 40 vezes numa pregação isso. Então, tudo bem que tem gente que exagera isso. Mas, por outro lado, não deixa de ser didático. Não deixa de ser didático, é muito importante. Às vezes a pessoa está distraída ou a pessoa não entendeu e às vezes você consegue, nessa interação, captar a pessoa para poder ficar ligada na mensagem. Então, isso é didático até certo ponto. É igual o mel. Em pouca quantidade, dá vontade de beber mais, de tomar mais. Mas em exagero, lambuza. Então, o que vai acontecer? Irmão, sacrifício vivo, santo e agradável. Ah, pastor, não gosto que no culto manda eu ficar em pé. Irmão, só que o culto nunca foi para agradar você. O culto é para agradar a Deus. O culto é para Ele, não é para você. Então é incrível como muitas das coisas que nós oferecemos, nós oferecemos e dizemos que é para Deus, mas na verdade tem que agradar a gente. Na verdade tem que agradar a gente, já reparou isso? Então ele está dizendo aqui que esse culto tem que ser agradável a Deus. Então, irmão, sabe o que Deus colocou você para ver essa live aqui? É como se Deus estivesse dizendo, olha, tem um pernilongo grande aqui, irmão, e eu já tive dengue 3 vezes, por isso que eu tô com a raquete aqui, ó. Eu já tive dengue 3 vezes, aí eu fico com medo de pegar dengue de novo. Olha bem. Então o que vai acontecer? Irmão, ele diz que esse sacrifício tem que ser vivo, santo e agradável a Deus. Sabe por que Deus colocou a gente para ver essa live aqui? É como se Deus dissesse, eu quero de volta o culto, a vida que agrada a mim. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. E então ele vai dizer uma coisa tremenda aqui. Ele vai dizer, olha, o que eu vou dizer aqui agora é um choque. É tremendo. Ele vai dizer que cada um apresente o seu corpo de carne e osso em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meu Deus, para tudo. Calma aí. O que é isso? Sim, muitos de vocês já ouviram pregadores como eu dizendo, olha, nosso culto é um culto racional. Muitos de vocês já ouviram pregadores como eu dizendo, olha, irmão, eu não dou glória a Deus qualquer coisa não. Eu primeiro olho, analiso e etc, porque meu culto é racional. Só que a Bíblia nunca disse, em Romanos 12, versículo 1, que culto racional é um culto intelectualizado. Agora, é claro, não nos taxem, quem é pentecostal, como se nós fôssemos bitolados ou de uma forma caricata. Ô glória, aleluia, ô glória. De forma alguma, de forma alguma. A Bíblia diz o quê? Quando vos reunis para adorar, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem línguas, outro tem interpretação de línguas, outro tem profecia. Tudo se faça com ordem e decência. É o culto.
É o culto. A Bíblia diz em Salmo para entrar na presença dele com louvor e com hino. Ou seja, já é para entrar na igreja adorando. Adorando, engrandecendo. A oração do Pai Nosso já nos ensina isso. Primeira coisa que se faz na oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Você já começa adorando. É o que está na Bíblia. É o que está na palavra. Agora, irmão, veja bem. Olha bem. Ele diz aqui o seguinte: cada um apresenta o seu corpo, ou seja, o que a Bíblia chama de culto racional, não é o momento do louvor e do culto na igreja, que é a manifestação da nossa fé na igreja. Não. A Bíblia diz que o teu corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o culto racional. É o culto racional. Ou seja, o teu corpo é o culto para Deus. Olha que incrível! Porque isso vai contra muitas coisas que nós aprendemos. Repito, ninguém tem a gente como bitolado que nosso culto ou glória. Não. Quando você está no culto, você sabe o que está fazendo, você sabe o que está adorando, você sabe. É um culto com entendimento. Mas a Bíblia chama de culto racional em Romanos 12 justamente o teu corpo. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus habitou em lugares. Tabernáculo, Templo de Salomão, a presença dele no templo de Herodes. Na Nova Aliança, na graça, Deus habita em pessoas. Você quer encontrar Deus no Antigo Testamento? Você vai a lugares. Você quer encontrar Deus na Nova Aliança? Você encontra pessoas. Toda vez que eu vou em Israel, é uma emoção. É incrível. Eu vou nos locais da Bíblia. Eu chego em Jerusalém e vejo o local onde era o templo. Agora vejam. Quando eu chego no Muro das Lamentações, os judeus chamam de Cótel. Você nunca viu na Bíblia Deus dizer: quem destruísse o templo de Salomão, Deus o destruiria. Quem destruiu o templo de Herodes, Deus o destruiria. Mas a Bíblia diz que o teu corpo é o templo do Espírito Santo e ele habita em você. E que você não é de você mesmo, mas é dele. E tem mais. A Bíblia diz que o Espírito que habita em você, o Espírito Santo, tem ciúmes. Ciúme de zelo, de proteção. E tem mais. A Bíblia diz, olha só, isso é incrível. Isso é chocante. A Bíblia diz que se alguém destruir o templo do Espírito Santo, que é o teu corpo, Deus o destruirá. É por isso que você tem que pensar muito o que faz com esse corpo. Porque o que você chama de meu corpo, minhas regras, na verdade o seu corpo não é seu espírito nem sua alma. É o seu corpo, que é a casa, é a morada, é o templo, é o edifício, é a casa onde Deus escolheu para habitar. Aleluia! No Antigo Testamento você quer encontrar Deus? Se você viajar a Israel, você vai se emocionar. Você vai andar pelas ruas de Jerusalém. Você vai ver Monte Sião, Montes Copos, Monte das Oliveiras, Vale de Cedron, Porta das Ovelhas ou dos Leões, agora mais moderno. Você vai entrar pela Via Dolorosa, ver Tanque de Betesda, Fortaleza Antônia, vai seguir toda a Via Dolorosa até chegar ao Jardim do Túmulo. É uma emoção à parte, você fica realmente em lágrimas, se emociona em passar e ver tudo aquilo. Mas eu lhe digo, olhando nos olhos sem medo de errar, ir a Jerusalém, ir a Israel é pisar aonde Jesus esteve. Você é onde ele está agora. Você é o lugar que ele escolheu para morar. Você é o culto racional. Você é a casa dele, o lugar onde ele mora nesse momento. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Agora vejam, significa que Deus teve uma sacada, sabe, Deus é incrivelmente inteligente. Olha o que Deus fez. No Antigo Testamento ele tinha um tabernáculo. No Antigo Testamento ele tinha um templo para chamar de seu. Agora, na Nova Aliança, ele criou o tabernáculo e o templo na terra como um protótipo, preparando o homem para o tempo da graça. Porque na graça, ele não tem um templo, ele tem milhões. Ele pode ser encontrado em você, em mim, em qualquer irmão, em qualquer servo de Deus, aqui na Ásia,
no Oriente Médio, na Oceania, na África, na América do Norte, na América Central, América do Sul, em toda a América Latina. Ou seja, aonde tiver um servo de Deus, onde tiver uma mulher de Deus, um homem de Deus, ali está o templo, ali está o Espírito Santo, ali é o lugar de adoração, ali tem curas, ali tem resposta, ali tem milagres. Ele disse, você é o templo, você é a morada do Espírito Santo, você é o culto racional. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que você tem que pensar muito o que faz com esse corpo. Ah, pastor, essa tatuagem, esse piercing, eu não quero aqui tocar em questão de costumes, mas eu só quero dizer uma coisa para você pensar. Eu nunca vi ninguém decidir colocar tatuagem e piercing depois de ter orado 2 horas de joelho. E você tem que tomar muito cuidado com o que você chama de meu corpo, eu faço o que eu quiser. Na verdade, esse corpo que você chama de seu, ele é o templo do Espírito Santo. É a casa do Espírito Santo. E Jesus disse que quem o destruir, Deus o destruirá. Agora, existem 3 verdades tremendas que nós aprendemos quando descobrimos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando eu digo que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, existem 3 verdades sobrenaturais que nós aprendemos. Amanhã eu vou falar sobre as 3. Eu aguardo vocês aqui amanhã. Me perdoem por ter atrasado tanto, mas amanhã eu não vou sair. Então 9 horas em ponto eu vou entrar aqui para ministrar. 9 horas em ponto eu estou entrando aqui amanhã para ministrar. E vou continuar de onde eu parei agora. E vou falar amanhã sobre 3 grandes verdades proféticas que nós aprendemos quando descobrimos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu aguardo você aqui amanhã. Que Deus abençoe sua noite, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. Daqui a pouco essa mensagem já vai estar lá no YouTube. Eu conto com vocês. Nós seguimos lá no YouTube. Passa lá, se inscreve no nosso canal, curte lá tudo que a gente está colocando lá, dê um like, espalha e compartilha com todo mundo lá do YouTube, tá? Deus abençoe vocês. Amanhã, 21 horas, 9 da noite, eu estou aqui aguardando vocês. Até lá. Shalom.